Nós vamos falar de pessoas com deficiência, quem recebe benefício de incapacidade no INSS e a reabilitação profissional. Você que recebe, por exemplo, auxílio doença, você pode ser considerado PCD, que é uma pessoa com deficiência. Não é a mesma coisa, tá? O PCD e o reabilitado têm posições, têm direitos diferentes, tá? Muita gente pensa que pode ser a mesma coisa, mas não é, tá? Inclusive, se o PCD, né, ele pode receber, por exemplo, um benefício assistencial, né, o BPC, vamos colocar, será que pode trabalhar? Se ele recebe o auxílio doença, pode ser considerado PCD e aposentar? Tudo isso nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Então, é muito importante, você que recebe desde o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, ela é considerada PCD? Quais são os direitos que tem o PCD e aposentado por invalidez? Vamos lá. Bom, quem se aposenta como PCD pode continuar trabalhando? Aposentado, né, por deficiência, ele pode continuar trabalhando mesmo com a concessão do seu benefício. O segurado aposentado por invalidez é que não pode trabalhar depois de começar a receber o benefício de incapacidade permanente. Já falamos a primeira diferença aí, ó. O deficiente que se aposenta, ele pode continuar trabalhando. O aposentado por invalidez, não. Por que isso, né? Como o INSS sabe se eu sou PCD? Bom, ao dar entrada no pedido, por exemplo, de aposentadoria, o INSS vai realizar pelo menos 2 perícias, tá? Para determinar o grau de deficiência desse segurado. A primeira vai ser com o médico perito e a segunda com o assistente social, para determinar. Então, é 2 perícias que o INSS faz para aposentar uma pessoa com deficiência. Agora, com relação ao benefício de prestação continuada, quando o PCD ele pode trabalhar, como nós falamos, mas quando ele começa a trabalhar, o benefício ele não é cessado, ele é suspenso, tá? Agora, por exemplo, se o PCD ele está trabalhando e ele é demitido do trabalho e ele vai voltar a receber, no caso o BPC, ele volta sim, tá? Não precisa nem de uma nova avaliação, é só comunicar que ele não está mais empregado. Para isso, a pessoa com deficiência, tá? Ela precisa cumprir os seguintes requisitos, né? Possuir uma deficiência de grau moderado ou grave, receber o benefício de prestação continuada e conseguir um emprego. Agora, a remuneração desse emprego, ela está limitada a 2 salários mínimos, tá? Que hoje daria 2.824, né? Então, não pode passar disso, tá? Quem recebe BPC pode trabalhar de carteira assinada? Bom, se um membro da família, né, conseguir um emprego ou um titular da família começa a exercer uma atividade remunerada e o valor da renda ultrapassar 1/4 do salário mínimo, o BPC ele é cancelado, tá? A pessoa com deficiência que entrar no mercado de trabalho, ela perderá o BPC e passará a receber o auxílio e inclusão. Esse é aqueles que nós falamos que o PCD ele pode começar a trabalhar, mas suspende o BPC. Quando ele retorna, por exemplo, que ele foi demitido, ele sai do trabalho, ele não tem mais a remuneração, ele volta a receber. Agora, no caso do BPC, ele vai passar a receber o auxílio inclusão. O que é considerado no INSS uma deficiência? Bom, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais a interação com diversas barreiras impossibilita a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas, né? Isso está na lei, tá, pessoal? A deficiência, como ela é comprovada? A comprovação deve ser por meio de laudo emitido por um médico do trabalho, por exemplo, da empresa, ou um profissional de saúde que esteja qualificado, né, que ateste que esse segurado ele se enquadra nas definições estabelecidas dos decretos, né, 3.298 de 1999 e o 5.296 de 2004, para ser contratado, nesse caso, naquele sistema de cota, né? Empresas que têm acima de 100 funcionários, ela deve ter aí 2 a 5% reservado de cotas para PCDs e reabilitados, tá? Olha lá a reabilitação profissional, como nós falamos já para quem está desempregado, né? Que pode ser uma boa. Termina a reabilitação, recebe o certificado, pode entrar no sistema de cotas em alguma empresa, né? Quais são as doenças consideradas deficiência, né? Bom,
Eu vou falar os nomes, aqui é mais complicado do que aquela lista que nós temos lá do Ministério. Paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação, paralisia cerebral ou ostomia. Essa lista ela está um pouco desatualizada, tá, pessoal? Vale a pena você verificar, tá? Quais são as deficiências agora para aposentadoria? Você tem que ter uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial a longo prazo, tá? Com duração superior a 2 anos. Quer dizer, não é com um mês que apareceu que você já vai ser considerado deficiente e aposentar. Tem que estar acima de 2 anos em tratamento, tá? Aí você pode ter direito à aposentadoria por deficiência, tá? O que é perguntado, por exemplo, na perícia, né, de aposentadoria por deficiência? Fatores ambientais, psicológicos, pessoais, né, onde a deficiência está interferindo, a limitação nas atividades causadas pela deficiência, a restrição de participação do deficiente na sociedade, todas essas dificuldades que deve enfrentar uma pessoa com esses problemas, né, pessoal? É um negócio muito sério, grave. O que deve constar no laudo de um PCD, né, fornecer, né, além do código CID, né, que é a identificação da doença, detalhes da limitação funcional da pessoa na prática, né? O que a deficiência causa? Como é o dia a dia dessa pessoa e a deficiência impede que ela faça o quê? Como é que é? Ela tem dificuldade de se locomover, ela tem dificuldade de tomar banho, tomar remédio, ela não tem noção de tempo, de espaço, né? É esse tipo de coisa. Como se cadastrar como PCD no INSS? Bom, o serviço está disponível pelo aplicativo, né? Meu INSS, que nós falamos que sempre é uma excelente ferramenta, né? Que ajuda muito o segurado, que vai disponibilizar, né, um certificado como forma de comprovação da condição de deficiência, tá? Isso é um documento oficial e é chancelado pelo Estado, tá? Agora, qual é a diferença da deficiência para a incapacidade? Olha aí, ó, como eu falei, né? Quem recebe benefício de incapacidade. A deficiência é algo inerente ao corpo, a condição física ou intelectual da pessoa, por exemplo, a cegueira, a síndrome de Down, tá? Esteja o mundo acessível ou não, a deficiência vai estar lá. A incapacidade já é o resultado de uma deficiência por barreiras eventuais do meio, tá? Por exemplo, aqui nós estamos falando, né, a cegueira e a síndrome de Down. Não importa em que estado essa pessoa esteja, aonde ela esteja, a cegueira e a síndrome de Down, ela vai ser constante na vida dessa pessoa. Agora, com relação à incapacidade, depende o meio. Por exemplo, uma pessoa cadeirante, ela pode estar impedida num local que não tem acessibilidade para cadeirante de se mover, mas não é todos os locais, né? Então, olha aí como é diferente, tá? Eu estou dando um exemplo assim muito simples para entender o que nós estamos falando aqui, tá? A diferença entre a deficiência e a incapacidade é que a doença também, ela foi aquela produzida por um acidente, produzida por um fato, né? Não tem mais condições de trabalhar por ter perdido permanentemente a capacidade para o labor. A deficiência, ela possui plena capacidade para trabalhar, mas dentro de limitações, devendo se aferir apenas e tão somente para os efeitos. Quer dizer, tem diferença, tá? Para você conseguir um laudo PCD, você pode obter esse laudo, né, através de uma perícia especializada em algum órgão do governo, tá? Mas contudo também é preciso uma avaliação. Hospitais, clínicas, médicas, em geral, elas podem fornecer o laudo, tá? Mas deve ser feito sempre por um especialista, tá? O prazo de validade de um laudo é uma discussão que se tem por muito tempo. A validade do laudo, ela deve depender do fator da incapacidade e da deficiência, né? Enquanto perdurar, você fez uma cirurgia que te incapacitou total e plenamente, passa 2, 3 anos, você tem que buscar novamente um laudo cirúrgico se a condição não mudou. A condição é a mesma. Se for um laudo definitivo, a incapacidade, a
a deficiência ela também é definitiva, né? Agora, a diferença entre um reabilitado e PCD, ela inclusive está num decreto 3.298 de 99, que compreende que a pessoa com deficiência reabilitada é aquela que passou por um processo orientado de reeducação profissional, que possibilita, a partir da identificação das potencialidades laborativas, a reinserção no mercado de trabalho e participação na vida comunitária. O que acontece quando o INSS encaminha para a reabilitação, né? Os casos que for constatado a inviabilidade da reabilitação profissional, né, o INSS dará seu parecer encaminhando para uma nova avaliação pericial a fim de verificar se há possibilidade de aposentadoria por invalidez. Muitos aposentados por invalidez foram encaminhados para a reabilitação profissional. Muitos estão há anos, inclusive passaram por entrevista por assistente social e estão preocupados, mas não é você que tem que se preocupar. O INSS que é responsável pela reabilitação, nem você de auxílio-doença. Você está recebendo seu benefício, o INSS não pode cessar o benefício enquanto você está na reabilitação. Então a preocupação maior é do INSS, não é sua. O aposentado por invalidez, se quiserem dar um curso, se essa pessoa não tem condições porque é inviável, ele sai da reabilitação profissional aposentado por invalidez. O de auxílio-doença, a mesma coisa. Ele entra na reabilitação, inclusive, de auxílio-doença, e se for detectado que a incapacidade dele ela é permanente, ela é total, ele sai de lá também aposentado por invalidez. Tá? Então não é preocupação do segurado. A reabilitação profissional é do INSS, eles que têm responsabilidade. Eles não têm equipamento, eles não têm pessoal, eles estão demorando, não tem como fazer perícia. Problema do INSS. Você pagou, no caso de uma incapacidade, você contribuiu com o seu salário todo mês, para caso você ficasse numa situação de incapacidade, o INSS fizesse a parte dele. Você fez sua parte, senão você não estaria recebendo um benefício. A sua parte foi feita, o INSS que faça dele. Se não tem condições, se aposenta por invalidez e acabou. É assim que funciona, pessoal. Tá? Tem muita gente que fica se preocupando à toa. Eu estou recebendo, passei na assistente social, ela me fez pergunta, eu estou 2 anos na reabilitação. Todo mês está caindo lá o teu benefício? Está preocupado com o quê? Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Eu espero que esse conteúdo ele tenha sido proveitoso, tirado dúvidas, trazido um conhecimento, ajudado. Tá? Essa é a nossa intenção aqui, nosso trabalho aqui no canal. Gostou? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, tá? Não deixe de aproveitar todos os conteúdos aqui. Você vai encontrar muita coisa interessante, muita coisa que você não sabe, direitos seus, e como você resolver diversos assuntos dentro do INSS. Meu amigo e minha amiga, muitos que já me conhecem, estão comigo há um bom tempo, já sabem como é que funciona aqui no canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, muito amor, harmonia, força para todos nós, né? Superarmos esses dias difíceis que nós estamos passando, né? Nossa, o mundo inteiro está assim, né? Mas nós temos fé em Deus, tudo vai seguir para o caminho do bem, tá? Às vezes é necessário aí uma chacoalhada para ajeitar a carga, né? Isso é linguagem de caminhoneiro. Às vezes precisa chacoalhar o mundo para a gente entrar no caminho correto. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.